Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Henrique Savoldi Piccoli, sou coordenador do curso de agronomia aqui do Centro Universitário Integrado, aqui em Campo Mourão, e aqui no segundo dia do nosso primeiro Simpar, Simpósio de Pesquisa, Extensão e Inovação do Paraná, eu tenho a honra de mediar a palestra sobre inovação no agronegócio. As perguntas elas vão poder ser feitas aqui pelo chat. Eu vou repassar ao palestrante no final da palestra. A gente vai fazer uma rodada de perguntas aí. E aqui no segundo dia do primeiro Simpar, nós temos a honra de receber o engenheiro agrônomo Alexandre Monteiro Chequim, para proferir a palestra sobre inovação no agronegócio. O Alexandre Monteiro Chequim, ele é empreendedor com histórico de atuação direta na criação e na gestão de mais de 7 empresas, incluindo 2 startups de tecnologia. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui um MBA em marketing e estratégia pela UniSC, Santa Catarina, e um pós-MBA executivo em Business Intelligence pela FGV. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, fica à vontade aí. Hoje a gente vai bater um papo aí, né? Falar sobre inovação no agronegócio, um assunto tão relevante, tão pertinente, que recentemente tem ganhado bastante força, né, no cenário agropecuário, não só nacional, como internacional, né? Exato, exato. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer o convite, então, do Centro Universitário Integrado, aí de Campo Mourão, para estar aqui no primeiro Simpar. Como o Marcelo falou, meu nome é Alexandre Chequim, minha vida inteira eu fui empreendedor, muito conectado no agro, tá? Minha família vem do agro, meu avô era produtor, meu pai é agrônomo, produtor, então o agro sempre esteve dentro do meu dia a dia, mas eu também, desde muito jovem, comecei a atuar com tecnologia. Então, marketing, vendas e tecnologia foi a minha carreira inteira, sempre criando negócios, né? Como o Marcelo comentou aí, já se passaram das 7 empresas, né? E eu atualmente sou um dos fundadores, mas também sou o CEO da DigiFarms. E aí nós vamos começar a nossa fala hoje, pessoal, e aí até eu aproveito para que vocês, se tiverem já algum ponto, alguma questão, podem ir mandando ali no chat, que a gente vai vendo como encaixar isso dentro da apresentação e respondendo, tá bom? Então, eu vou começar fazendo essa apresentação, falando um pouco sobre essa iniciativa que a gente está avançando aqui, que é a DigiFarms, que é essa startup que a gente fundou lá em 2017, para vocês entenderem na prática o que é uma solução digital para o agro e usarmos isso de pano de fundo para um conjunto de conceitos e de questões que eu quero trazer na sequência ali na fala. Essa apresentação inicial é uns 5 minutinhos, depois a gente vai ter aí praticamente 1 hora ali falando sobre vários temas. Recentemente eu vim ontem dos Estados Unidos, fiquei lá alguns bons dias, aí, algumas semanas, fazendo uma visita, uma viagem com um grupo de produtores, universidades, alguns hubs de inovação. Então, quero trazer também um pouco disso, dessa visão internacional aí que o agro precisa estar sempre buscando essas realidades fora, né? Então, vamos lá, compartilhando minha tela aqui. Bom, pessoal, falando rapidamente o que é a DigiFarms. A DigiFarms é uma plataforma digital. Se a gente olhar aqui no nosso cenário, né, como humanidade, nós temos um desafio que é produzir mais alimento. E essa produção de alimento ela tem que acontecer com menos uso de energia, menos uso de água e vários outros fatores, né? Mas quando a gente olha para o agro, nós temos o quê? Nós temos uma realidade de produtividade ainda muito abaixo das médias que nós estamos conseguindo. Então, se pegar, por exemplo, soja, a gente tem tido aí médias de 60 sacos, com máximas de 129, 130.
Isso que se nós pegarmos a produtividade potencial pela questão da genética, nós podemos passar de 200, 220, 230 nas novas cultivares, né? Então, o ponto é, por que que estamos tão, digamos assim, abaixo do potencial? A gente pode até pensar em cálculos aqui, multiplicar por 4 que a gente está tendo na média. Por que que a gente, né, ainda está produzindo tão pouco? Porque nós temos, por trás disso, um cenário muito complexo. Aqui, só para trazer alguns, né, dos pontos, das variáveis para tomar de decisão, que são inúmeras. O produtor tem que escolher qual genética ele vai usar, qual cultivar para cada talhão, quais produtos ele vai usar, que doses, que misturas, que posições, o efeito do local, o efeito do clima durante toda a safra, toda a questão da data de semeadura, né, escolher também, escalonar isso e muito mais. Então, por causa, e dentre outros fatores diversos, né? Por causa desse cenário muito complexo, o que a gente vem tendo? A gente vem tendo equívocos na tomada de decisão, porque é impossível o produtor ser assertivo em 100% das vezes, né? Ou produtor, ou agrônomo, ou técnico, né? E aí, nesse momento, esses equívocos que acabam ocorrendo, eles geram danos, sejam danos metabólicos, fisiológicos, e esses danos acarretam em perdas, né? Aqui a gente está falando de grão e, consequentemente, de receita, né? De dinheiro. Então, o que é a nossa visão? É de uma plataforma, nós construímos, né? A nossa solução é uma plataforma digital, que ela é composta por um conjunto de algoritmos que usam inteligência artificial para pegar esse conjunto de cenários, de variáveis bióticas e bióticas, para apresentar recomendações inteligentes personalizadas para cada realidade de talhão. Uma plataforma totalmente online, que, além disso, combina 2 décadas de dados de pesquisas com imagens, dados de clima e vários outros. Então, nós temos aqui uma solução totalmente digital, que integra com algumas outras soluções e que, dentro de um tablet, de um celular ou no próprio computador, ajuda esses tomadores de decisão, sejam produtores e consultores. Tá? O que a gente está ajudando hoje, entregando na ponta lá para esses produtores e técnicos, o que fazer. Então, que produtos usar, que químicos, que biológicos, que doses, que misturas, qual a posição, né, a ordem dessas pulverizações, quando fazer, então, a data ideal para a realização de cada uma dessas aplicações, o número de pulverização, que é quanto fazer, ou seja, quantas vezes eles vão, né, realizar isso, de acordo com a genética, de acordo com o clima, de acordo com a data de semeadura e tudo mais, e um conjunto de alertas e notificações para aumentar ainda mais essas práticas corretas aí no manejo das culturas. Com isso, a gente tem atuado quase como um Waze, assim, né, numa visão de planejar a rota. Você, antes de ir num lugar, você planeja essa rota. No caso da safra, a gente ajuda o produtor planejando toda a definição de compra de insumos. Que produto, que dose, que mistura, que genética, que data de semeadura, do ponto de vista técnico, da eficácia e retorno de controle que esses produtos vão ter, mas também do ponto de vista de custo. Então, o custo-benefício de cada programa de manejo. Com essa decisão acertada, então, ele investindo corretamente e tendo uma decisão também técnica para escolher aquilo que faz sentido para a realidade dele, nós vamos para a safra. Assim como o Waze corrige curva a curva, né, fazendo esse ajuste, conforme vai mudando o tráfego e tudo mais, a gente tem na DigiFarms uma atualização diária, corrigindo com base em alterações de clima, com base em uma série de outros parâmetros. Então, aplicações anteriores, né, aplicações subsequentes, doses de produtos anteriores, a genética e vários outros fatores. Então, com isso, a gente consegue gerar resultados como esse, que são aumentos de produtividade bastante significativos. A gente tem gerado de 3 a 18 sacos a mais por hectare. Nesse caso, no sul do Brasil, 9,8 sacos, dá um incremento de 1,4 milhão para esse cliente aqui, com 187 vezes o que ele pagou. Nessa safra, ele pagou 187 vezes, ele retornou, né, 187 vezes o que ele pagou na licença anual da DigiFarms. Então, uma solução extremamente barata, fácil o resultado que ela gera, né? Aqui nós temos uma outra área no Cerrado, com 10,6 sacos de retorno. Isso aqui dá quase 3 milhões de incremento, né, no bolso desse produtor, com quase 300 vezes retornando o que ele pagou em relação à licença anual que ele investiu, ok? Então, quando a gente pergunta, mas o que vocês têm de diferencial? A gente sempre responde, primeiro, a gente vai além de painéis de dados consolidados, a gente entrega parâmetros e recomendações em tempo real. Então, vai além de simplesmente consolidar dados. A gente leva essas orientações, essas recomendações.
com algoritmos proprietários que foram modelados e validados a partir de 12 anos de dados de pesquisa, tanto de campo quanto de casa de vegetação, mas a gente vem ampliando isso anualmente. Então, hoje nós estamos com 20 anos de dados de pesquisa, porque desde o momento que a gente codou os primeiros algoritmos e construiu, e modelou e validou, a gente vem ampliando. Anualmente, a gente contrata e executa uma série de ensaios por todo o Brasil. Nesse último ano, foram mais de 170 áreas de ensaio a campo para validar e testar e ampliar os modelos com novas genéticas, com produtos, doses, curva de dose, misturas e vários outros fatores, né? Então, o ponto de entrega, ele também traz um diferencial que a gente pode ser hardwareless, ou seja, o que é hardwareless? É não precisar necessariamente de nenhuma conectividade, nenhuma integração lá na ponta. Então, o produtor que não tem estação, não tem nada de sensor, de clima, nada, a gente consegue trazer isso a partir desses satélites de alta e baixa órbita que a gente está plugado e outras redes terrestres para atender e gerar esse volume de resultados que eu mostrei para vocês. Todos aqueles resultados, o produtor não tem nem conectividade na fazenda, lá no campo, no caso, né? Eles têm só na sede ou só na cidade, onde ele acessa os DigiFarms. Mas, claro, a gente permite integração e está ampliando isso a cada momento, né? Hoje já são 38 parâmetros. A gente tem aí uma jornada de validação, de construção, já com acelerações, né? Para a gente ir aprimorando o negócio. Começamos com soja, fomos para trigo, milho e algodão, é a próxima cultura, né? Esse ano para trigo já estamos no Brasil, Paraguai e Estados Unidos. E para fechar, pessoal, sempre quando a gente fala de tecnologia, é importante entender qual que é o modelo de negócio. E o nosso modelo de negócio é uma modalidade de SaaS. O que é SaaS? É Software as a Service. É um software como serviço. Então, o produtor paga uma licença anual e ele paga de R$ 31,00 até R$ 4,50 por hectare por ano. Por que essa diferença de 31 até 4,50? Porque conforme ele contrata mais área, ele tem desconto. Então, ele começa pagando um valor e ele vai ganhando desconto por volume. E a gente também está com vários, né, provas de conceito e MVPs numa construção de um novo tipo de produto para seguro e crédito, que ele utiliza essas informações de manejo, esses riscos e essa decisão assertiva do produtor para reduzir o custo para aquisição de seguro e de crédito. Não só o custo, mas também o trabalho de informação de dados e tal, porque ele consegue carregar isso diretamente, tá? E fechando em cima de dados, de números que a gente validou, a gente já está hoje com 800 mil hectares, né? Aqui falando em volume de hectares, é o número dessa safra, a gente segue vendendo essa safra, ela termina em março para nós, a gente vem crescendo safra a safra, hoje são mais de 2.000 fazendas utilizando DigiFarms em todo o Brasil e Paraguai. Somos 3 co-founders, quando a gente fala de inovação e fala de startup, tem sempre um time de founders, né? O co-founders por trás, e depois um time que vem vindo e vem se somando, né? Nós somos 3 hoje co-founders, desde o início, claro, né? O Ricardo Balardim bem à direita, PhD em Michigan, na área de fitossanidade e melhoramento. Eu sou empreendedor, mais na área de negócios mesmo, mas também sou agrônomo. E o Bruno com um background, uma expertise muito mais na área comercial e de negócios também. E hoje um time aí que tem mais de 39, agora 41 pessoas, considerando esses últimos que entraram, e sempre buscando, né, aprimorar e desenvolver a solução safra a safra. Ok, pessoal? Então, essa era o plano de fundo, para vocês conhecerem um pouquinho o que a gente está fazendo, o que eu estou envolvido no meu dia a dia. A ideia é usar isso como um exemplo, mas eu trouxe um conjunto de cenários, um conjunto de conceitos, um conjunto de, vamos dizer assim, de mudanças que a gente está vendo a partir da inovação no agronegócio. A agricultura digital, ela pode ser vista, assim como qualquer inovação, qualquer tecnologia, como uma ameaça, né? Tem gente que vai dizer, isso vai tirar o emprego de um, vai tirar o emprego de outro, mas a gente insiste em enxergar o copo meio cheio, com a visão de novas oportunidades que estão surgindo, que são positivas, que são coisas boas para nos ajudar a tomarmos melhores decisões e ampliarmos a nossa assertividade, o nosso uso dos recursos. Para começar, já criando um ponto legal que eu gosto de falar, que é o seguinte, ó. Eu entendo que deve ter bastante gente nos vendo que está na graduação, está numa pós-graduação, e o novo profissional do agro, seja um agrônomo, um técnico agrícola, um tecnólogo, um engenheiro agrícola, qualquer novo profissional que está entrando hoje, ou vai entrar nesses próximos
curtos anos, né, depois nem se fala, mas agora nesses próximos 1, 2, 3 anos, ele precisa ser o Batman. Aí vocês vão se perguntar, esse cara tá louco. Como assim o Batman? É porque assim, ó, se nós olharmos o que é um super-herói, um cara que consegue fazer algo diferente, né? Fazer algo a mais. E nos super-heróis, quase todos vieram da onde? De outro planeta. Eles são super-heróis porque eles têm poderes, né? Extremamente fora do normal. No nosso caso, a gente tem que pensar no Batman, por quê? Porque o Batman, ele tem um cinto de utilidades, ele tem um cinto de tecnologia embarcada. Ele não é de outro planeta, ele é daqui. Ele é de Gotham, né? O que ele fez foi usar o dinheiro dele para ele investir em tecnologia e com isso ele consegue subir em prédio, lutar, voar e fazer um monte de coisa. O que a gente tem que enxergar? O novo profissional do agronegócio como um Batman, ou seja, ele precisa fazer uso dessas novas tecnologias, porque senão ele não vai conseguir se diferenciar, porque o mercado ele vai estar cheio de Batman. O mercado vai demandar superpoderes que o Batman pode ter e que não é mais possível a gente, né, conseguir avançar com aumento de produtividade, sustentabilidade e tal, sem essas tecnologias, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente começar falando sobre a tecnologia no agro, que começa com o entendimento de que a tecnologia, pessoal, ela não começou agora. Se nós olharmos desde a mecanização, depois nós tivemos a biotecnologia, o melhoramento genético, toda a questão da agricultura de precisão, depois tecnologia de aplicação, tudo isso é tecnologia. Então, a gente não está dizendo agora o agronegócio está vendo a tecnologia. Não, muito pelo contrário. O agronegócio, ele já tem a tecnologia sendo utilizada no seu dia a dia há longos anos. Mas nós temos agora a tecnologia da informação como grande diferencial e grande elemento entrante. Essa tecnologia da informação é o que traz a digitalização, o que traz os dados. Esse é o ponto de mudança, esse é o ponto de virada, ou turning point, como se fala, né? Lá fora. Então, é um elemento realmente muito diferenciado em relação ao restante. Por quê? Porque ele promove um crescimento exponencial. Então, quando a gente vê que a tecnologia já vem, mas que tem um elemento de transformação forte, eu quero trazer o histórico das agriculturas, né? Desde o 1.0, a gente tem hoje, já trazendo o conceito da agricultura digital, a agricultura 4.0 como marco da agricultura digital. Começa a agricultura digital na 4.0. Mas se a gente olhar para trás, nós temos a agricultura 1.0 num cenário onde era o início da agricultura, quando nós começamos como humanidade trabalharmos, né, fazer o entendimento de pegar alguma coisa, colocar na terra, seja uma planta, uma semente, uma fruta, o que for, e isso virar outra planta, e eles conseguirem multiplicar isso para conseguirem, assim, produzir seus alimentos, né? Então, o início da agricultura com um foco, né, em subsistência, com a produtividade ainda muito baixa, com uma duração por milênios, nós ficamos como humanidade milênios na etapa da agricultura 1.0, e com um trabalho que estava muito atrelado à questão braçal e depois com a tração animal, né? E quando conseguiram domesticar alguns animais, usaram, né, o arado, né, com tração animal e outros elementos. Mas a gente está falando aqui de realmente algo bastante rústico, bastante inicial ainda, né? Quando a gente vai para a agricultura 2.0, e aí vocês estão olhando, putz, mas a agricultura 2.0, ela começa com a mecanização, então é muito recente, é extremamente recente. Lembrem, agricultura 1.0, milênios. Agricultura 2.0, agora, faz algumas décadas atrás, com o advento da mecanização. Aqui a gente já sai daquela baixa produtividade para uma produção em escala e já começa a entrar também os defensivos agrícolas, né? O advento da indústria química produzindo soluções para facilitar o manejo, principalmente a questão da proteção e defesa, né, fitossanitária. Né? E a gente tem também o conhecimento científico como base, né, como elemento de retaguarda para promover tanto o desenvolvimento dessa mecanização e avanço dela, quanto a construção desses novos insumos, né, que sejam defensivos agrícolas ou então fertilizantes, por exemplo, minerais. Né? Então aqui nós temos a agricultura 2.0 como segundo marco, que tem essas características. E aí isso aqui a gente já está falando do século XX, tá, pessoal? Bastante recente, como eu comentei.
Aí nós vamos na agricultura 3.0, uma agricultura de precisão. Já entra a agricultura de precisão aqui poucos anos atrás, já estamos muito próximo, né, da data de hoje. Nós estamos falando de utilização bastante massiva de genética modificada, com utilização já nesses últimos anos de sensoriamento remoto e o início do uso de satélites, principalmente para imagem, tá? Principalmente para imaginamento. Então, a agricultura 3.0 é um momento onde nós temos essa coalizão da questão de início de algumas tecnologias. E aí a telemetria também entra, que nada mais é do que a geração de dados e de informações a partir desses equipamentos todos, né? Então, essa é a agricultura 3.0. Se a agricultura 1.0 durou anos e milênios, a agricultura 2.0 já há algumas décadas, a agricultura 3.0, bem menos tempo. Ela ficou bem mais curtinha. Por quê? Porque entra a 4.0. A agricultura 4.0 tem como principal fator, primeiro, a conectividade real, ou seja, em tempo real ou em real time. Ela está totalmente conectada, ela permite isso. Aqui a gente tem imagens de satélite sendo utilizadas, e não só imagens, mas dados de clima e vários outras informações via satélite. Nós temos digitalização como plano de fundo. Por isso que a agricultura 4.0 ela é o marco do início da agricultura digital. E o Big Data, né, como elemento aqui de o volume enorme de dados que estão sendo gerados e possibilitando esse trabalho de, vamos dizer assim, coleta e processamento e inter-relação desses dados, né? Além da questão da automação, começa o trabalho de automação. Alguns equipamentos começam a serem autônomos, começam a ter um nível de autonomia maior, ok? Quando a gente vai ainda à frente, a gente tem a agricultura 5.0. Nós estamos com grande, produtores e grandes mercados entrando forte na agricultura 4.0. Infelizmente, mundialmente, a gente ainda tem muita gente na agricultura 3.0 que não entrou ainda na 4. E a agricultura 5.0 é ainda muito restrita para fazendas modelo, as digital farms, que começam a trabalhar isso quase como uma condição modelo de teste e tal. Não é tanto uma realidade em escala, né? Porque a agricultura 5.0, pessoal, ela traz a máquina com autonomia de decisão e operação. Então, se antes nós tínhamos sensores gerando informação com plataformas, ajudando a saber o que fazer, mas a decisão, ela passa totalmente pelo ser humano e ela depende muito dessa atuação do ser humano, a não ser questões simples de operação autônoma, mas que a decisão depende do humano. Aqui não. Aqui, o próprio ecossistema digital e de equipamentos, ele já começa a ter autonomia para decisão e para operação. Então, são sistemas que vão conseguir, e já conseguem, em alguns casos, fazer toda a decisão de manejo, por exemplo, hídrico, de irrigação, e ele faz tudo. Ele sabe quando tem que irrigar, ele começa a irrigação, ele para a irrigação. Sistemas que vão fazer toda a pulverização para manejo de doenças, pragas, insetos, ele vai conseguir identificar, ele vai conseguir quantificar, ele vai conseguir recomendar, ele vai dosar e ele vai pulverizar. Claro que isso aqui não é tão próximo, mas as coisas são muito rápidas, né? Então não é para daqui a centenas de anos, não. Muito pelo contrário, isso é bastante, digamos assim, acelerado o processo de avanço. Nós temos aqui a IoT, que é a Internet das Coisas. Então, o que é a Internet das Coisas? É a interconectividade de todos esses equipamentos, né? Então, quando a gente começa a ter pulverizadores, estações meteorológicas, tratores, colheitadeiras e vários outros sensores e outros equipamentos, todos interconectados. Aí existem protocolos, né, via 5G, via LoRa e vários outros, onde eles conseguem estar conversando e mandando dados de um para o outro. E aí entra a inteligência artificial como um elemento fundamental para amalgamar todo esse momento e promover essa autonomia de decisão e operação, com também um pilar forte em sustentabilidade. Não é só aumentar a produtividade, se trabalhando bastante no viés de sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade aqui, pessoal, entendo um tripé de sustentabilidade social, econômica e ambiental, ok? Mas vamos lá, o que é agricultura digital? Vamos começar a entrar dentro do tema aqui. Essa agricultura que vocês já entenderam, que começa na 4.0 e segue dali para frente, né? Primeiro, ela é uma agricultura, como a gente falou, 4.0 para frente, com referência à quarta revolução,
com tecnologias que promovam automação e trocas de dados, e que tem como diferencial da 4 para 5, onde a 4 tem soluções digitais conectadas com um certo nível de automação, e já a 5, um uso de máquinas com autonomia de decisão e operação, tá? Então, aqui é muito importante entenderem o que é agricultura digital, o que é a agricultura 4.0 e o que é a agricultura 5.0. Por isso que eu fiz esse wrap-up aqui, como os gringos chamam, né? Esse resumão para a gente entender, tá bom? Avançando aqui, na diferença ainda, a internet das coisas é um elemento fundamental, porque sem eu conseguir ter internet das coisas, eu não consigo ter autonomia de decisão e principalmente de operação. Eu preciso ter 5G e outras tecnologias de interconectividade de alta velocidade de baixa latência, principalmente de baixa latência, senão eu não consigo ter aquele cenário de autonomia e de operação e de conectividade múltipla. Eu vou ter, além de inteligência artificial, também o machine learning, ou aprendizagem de máquina, e eu vou ter esse produtor, esse agrônomo, deixando de executar, inclusive de tomar essas decisões, e passando a fiscalizar as decisões tomadas e as execuções realizadas. Tá bom? E a maior comprometimento com sustentabilidade com a sociedade, como eu falei. Ok, pessoal? Avançando agora aqui. As etapas da agricultura digital, eu divido em 3 momentos, tá? Com base no que a gente tem visto nos últimos anos, eu acredito que a gente teria 3 horizontes aqui para dividir, que são, primeiro, adoção. Então, o que é o momento, o horizonte 1, ou o primeiro momento aqui da agricultura digital? É quando a gente está falando de uma adoção das tecnologias. Basicamente entender o que tem, para que serve, quanto que custa, como é que funciona na minha realidade, seja eu um produtor, um agrônomo, um técnico, para entender como que isso me ajuda a resolver um problema real e como que se encaixa dentro da minha rotina, dentro da minha operação. No segundo momento, nós temos a integração. O que é isso? É quando nós temos já um cenário já de adoção realizada e de adoção de mais de uma solução. Então começa assim, putz, eu estou usando 3, 4, 5 soluções digitais aqui. Como é que eu combino elas? Como é que eu integro elas para que eu não precise botar uma informação aqui, a mesma informação lá? Pegar uma informação daqui, jogar lá. Então, por exemplo, eu vou fazer eu tenho um software de gestão financeira, só que eu também tenho um software de gestão, por exemplo, caso de farms, de planejamento técnico para decisão de manejo agrícola. Tá, então eu vou ter que decidir que produto, depois que eu digo qual que eu tenho que lançar lá para comprar. Como é que eu integro isso? Aí eu tenho um software que faz todo o manejo ou faz todo o acompanhamento a campo da questão de irrigação. Putz, eu tenho que ficar lançando manualmente no outro sistema também. Aqui a gente já tem uma integração, tá? Os sistemas já se comunicam entre si. E a gente avança para um H3, para um horizonte 3, com um ecossistema. Aqui, a conectividade, a integração e o nível de interação desses sistemas já é nativo, já é algo transparente e totalmente sem nenhum atrito, né? As coisas já estão pré-plugadas. E isso faz com que a gente tenha, assim, uma velocidade enorme entre geração e, vamos dizer assim, processamento dessas informações todas intersistemas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o que são as startups também, porque como a gente vem falando de inovação, mudança no agro, falando sobre etapas da agricultura digital, quem que está fazendo essa inovação? São as grandes empresas? Algumas grandes empresas têm sim, né, inovações, têm feito, mas a grande inovação, principalmente na agricultura digital, tem vindo das startups, das empresas, né, iniciantes aí nessa área, e que tem suas características. Primeiro, eu queria trazer a comparação de startups com empresas tradicionais, para facilitar. O ser humano gosta muito de construir alguma coisa com base no que ele conhece de outra. Então, a gente sabe que isso é isso, então eu estou conhecendo outra coisa, eu faço uma comparação. Então, vamos comparar com empresas tradicionais. Primeiro, tempo de fundação é um elemento? Sim, eu posso dizer que startups são empresas mais jovens e que empresas tradicionais não necessariamente, elas podem ser empresas mais maduras, mais consolidadas. Modelo de negócio pode ser um fator também, enquanto que startups têm modelos de negócios mais disruptivos, trabalhando em cima de ou subscriptions, SaaS, né, que é o Software as a Service, ou em cima de marketplaces, ou em cima de outras modalidades, mas muito orientada à escala. Já negócios tradicionais, empresas tradicionais, não necessariamente seguem nesse mesmo formato. Já estão vendendo produto, já estão vendendo consultoria, serviços.
A busca ou execução do modelo de negócio pode ser um fator de diferenciação? Também pode. Startups, elas estão buscando achar um modelo de negócio ideal. Já uma empresa tradicional, ela está em voo de cruzeiro. Ela está buscando a execução da melhor forma possível desses modelos de negócio. E a natureza da operação também, né? Tudo que for voltado a produto e, né, mais orientado a CAPEX, mais orientado a consultorias, a venda de horas, coisas assim, não é muito a vibe de uma startup. Startup, como eu falei, ela está muito nessa batida de software as a service, alta escala, né, e de serviços digitais em si, principalmente, ok? E aí, o que a gente tem como, digamos assim, tipificação clássica de uma startup? Agora, sem fazer um comparativo com as tradicionais. Sim, são empresas jovens, são empresas inovadoras, que são altamente escaláveis, que são disruptivas, estão disruptando, estão mudando seus mercados e que são, sim, incertas, porque elas têm alto risco, porque quando você está falando de entrar no mercado novo, criando um negócio novo, de uma forma nova, com um modelo de negócio novo, para um cliente que ainda não está acostumado àquilo, que tem que ser construído, putz, isso tem alto risco, né? Tem incerteza, mas aí a gente tem que mitigar isso e conseguir fazer acontecer, tá bom? E aqui a visão da dinâmica que permite, né, de dinamismo que permite esse nível de mitigação desse risco, tá bom? Como que a gente pode, gente, tipificar, ou não é tipificar, mas assim, dar uma classe, não é, aqui é mais no sentido de como que acontece no dia a dia. Então, está mais em cultura e com os drivers, né? O que orienta, como é que funciona o dia a dia de uma startup. A startup, ela tem alguns conceitos muito claros, tá? Que são, assim, quase filosofias de vida. Primeiro deles, fast fail, fast often. Aqui eu esqueci de falar, tá, pessoal? A gente também está fazendo um curso de inglês, tá? O que é isso, gente? Isso aqui do inglês significa falhar rápido e falhar com frequência. E você não está dizendo, putz, mas eu não estou entendendo. O negócio é para criar um cenário novo, ajudar as pessoas, e o cara quer falhar rápido e quebrar, falhar todo dia. Mas aqui vocês não têm que entender como uma empresa pronta ficar falhando lá na frente. Muito pelo contrário, é falhar ideias e conceitos de uma forma muito antecipada. Para que quando a gente pensar em assim, a jornada daquele produto, daquele serviço, como um aprimoramento constante, onde lá na frente ele vai dar certo, porque ele veio se corrigindo e se aprimorando. Então aqui a gente tem principalmente uma visão, e aí de novo nosso curso de inglês seguindo, ideas are cheap, execution is priceless, que significa que as ideias são baratas. Agora, a execução, ela não tem preço, ela realmente é o grande diferencial. Então, ter ideias não é mais o grande diferencial. Várias pessoas, principalmente né, pela nossa sociedade hoje, elas têm ideias. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, eu tive uma ideia da mesma coisa daquele sistema lá e tal. Beleza, mas eu quero saber colocar isso na execução, colocar isso de pé, transformar isso no negócio, contratar gente, organizar, fazer sucessão, processo comercial e tal, e tal, e tal. Fazer com que isso escale e chegue em várias pessoas, porque senão isso fica muito restrito, né? Outro ponto, começar antes de começar. Então, você começa, valida, testa, vai a mercado antes ainda de ter um produto pronto e ir para o mercado. Então, é um processo de teste contínuo com o mercado, né? Para vocês terem uma ideia, o Facebook, ele testava 100 recursos novos, enquanto que o MySpace testava 10. Muitos de vocês nem devem saber que diabo é MySpace, mas ele era uma plataforma, um sistema, né, de rede social muito contemporâneo lá do Facebook. Só que o Facebook está até hoje, o MySpace não está mais. E o Facebook, vocês podem ver que ele está tentando também se reinventar, né? Está tentando se recriar, entrar em metaverso e tal. Por quê? Porque ele sabe que precisa criar novas ondas, porque senão ele vai ficar para trás e vai realmente sumir, tá? E aí entra o ponto de mercado, de testar, sendo parte do processo, mas testar com o mercado, ou seja, com o cliente, com quem vai ter aquele teu produto ou serviço, resolvendo na prática algum problema, ok? E aí a gente tem mais acertos para aprimorar o desenvolvimento desses produtos e serviços, tá bom? Aqui tem um conceito de construir, destruir e construir novamente. É realmente a ideia de você lançar um produto e você já está lançando a sequência dele e dizer, não, esse aqui já não serve mais. Se antes precisava disso, agora precisa desse outro. Não, e esse aqui também não dá mais, agora é esse outro. É uma ideia de você buscar inovação constante.
para mudar quando está indo bem, e não quando não está mais. Não é esperar quebrar a empresa para daí você criar uma coisa nova e buscar investimento e tal. E o agro, ele tem visto essa mudança de duas formas, esse momento de reconstruir e de criar e reinventar. Com um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Depende. Como eu falei, algumas pessoas estão enxergando, putz, isso aqui vai tirar meu emprego, isso aqui vai... Não é bem assim, isso não é preciso. Não. Outros estão dizendo, putz, cara, esse troço está embalando, esse negócio é interessante, não tem volta, é uma solução nova, é uma ferramenta nova que vai poder ser utilizada, tá bom? Outro conceito importante, pessoal, produto em evolução constante. Aqui nós estamos falando de novas versões. Enquanto que nós temos, por exemplo, em algo que a gente tem como exemplo de muita evolução e versões novas, por exemplo, um celular, ele tem versões a cada ano e, na verdade, de grandes mudanças a cada 2, 3 anos, né? No caso de plataformas digitais, soluções digitais para o agro, por exemplo, a gente tem novas versões semanais. A gente tem muito dinamismo nisso. Por exemplo, na DigiFarms, a gente tem pelo menos 1, 2 versões na semana. A gente tem pelo menos 2 a 3 grandes versões né, de números inteiros, como a gente chama, sendo lançados no mês. Então, imagina que em 12 meses você tem quantas dezenas de novas versões. Você sai de uma coisa para chegar em outra completamente diferente. Isso faz com que a gente enxergue e precise enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. Não adianta dizer assim, eu testei isso ano passado, não funcionou para mim. Pô, no ano passado ele era um carrinho de rolimã, era um mini carro. Esse ano ele é um carro de Fórmula 1, porque foram 12 ciclos de aprimoramento. Aqui tem essa necessidade de refaturação constante e tem uma frase legal que o fundador do LinkedIn trouxe, que é assim, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque esse produto foi lançado tarde demais. Ou seja, você esperou demais para lançar. Você poderia ter lançado antes, ter melhorado, ter aprimorado, ter ajustado isso para conseguir ir mais rápido para o mercado de uma forma mais ajustada. Por quê? Porque nós temos que buscar a evolução constante. E aqui, nesse conceito de evolução constante, traz um outro elemento que é uma orientação forte nas startups, que é lucro versus crescimento rápido. O que eu quero trazer com isso, gente? É um modelo de funding. Funding é buscar financiamento, buscar investidores, tá? Enquanto que uma empresa tradicional, você tem uma ideia de vou montar, começo a gerar resultado, começo a reinvestir, já começo a distribuir lucro e vou indo aos pouquinhos, uma startup não tem essa batida. Uma startup tem o seguinte, cara, se a gente ficar aqui esperando gerar o resultado para crescer e tal, em 10 anos nós vamos sair do ponto 1 para ir no ponto 2, 2,5. E nós vamos ser donos de um negócio que está numa posição 2,5 na evolução. Agora, se eu tiver investidores, recursos entrando para eu acelerar o ciclo de aprendizado, mesmo que eu não tenha ainda lucro no curto prazo, em 10 anos eu vou estar lá na posição 18,9, por exemplo. E eu posso ter, sim, feito venda de pedacinhos da empresa para buscar esses investidores, mas eu tenho um pedaço de um negócio que é muito maior. Eu não tenho mais 100%, eu tenho 50%. Mas o que é melhor? Ser dono de uma pizza brotinho inteira ou ser dono de 5 fatias de uma pizza do tamanho de uma quadra? Esse é o conceito, tá? De crescimento e de avanço em detrimento de simplesmente ir esperando as coisas acontecer e reinvestindo aos poucos, né? Por isso que tem que ser tecnologia de alta escala e tudo mais. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, num diagrama aqui mais fácil, nós temos aqui etapas, desde o que eles chamam de Vale da Morte, que é quando você ainda está buscando, não tem faturamento, está buscando ponto de equilíbrio, e aí usa muito de investimento semente, o seed capital, que vem de anjos, que vem de family and friends, aqui amigos, e da família, e já começa também rodadas mais num sentido de rodadas de seed, que a gente chama, de capital semente, tá? Depois você tem Series A, Series B, Series C, ou seja, você tem aqui fundos de venture capital, fundos de private equity e outros fundos aportando recursos nessa startup em ciclos de investimento, por isso Series A, B, C, D,
até chegar no momento lá que ela pode fazer um IPO, né? Um Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública inicial, que é quando vai para uma bolsa, seja uma bolsa, né, no Brasil, seja uma Nasdaq, seja uma bolsa em Nova York, que seja, mas é quando você abre capital e qualquer pessoa pode comprar ou vender ações, ou você vai para uma outra situação, né, de mercado com oferta secundária, ou até uma compra, uma aquisição, um M&A, como se chama, Mergers and Acquisitions, tá? E aí a gente vem para um conceito que se complementa muito com escala e equity, né? O que é isso, gente? O que é escala, tá? É crescer rápido, é realmente crescer. Uma startup, ela não cresce 10, 15, 15% ao ano. Ela cresce muito, ela dobra time, dobra faturamento, dobra, né, triplica base de clientes. Algumas vezes ela não está crescendo tanto em faturamento, porque ela está priorizando o crescimento de base de clientes, crescimento de área licenciada, crescimento de usuários, o que seja, né? E o que é o equity? Equity, pessoal, é o pedaço do negócio, é quanto que vale cada pedacinho desse negócio. Então, imagina que ela é uma brotinho, essa brotinho vale o preço da brotinho. E aí, conforme você vai aumentando o tamanho da pizza, ela vai, o que vale cada fatia dessa pizza vai aumentando. Então, a ideia é essa, é dizer assim, não, eu tenho uma pizza pequena, então uma fatia vale 10. Agora eu tenho uma pizza maior, a fatia vale 20. Agora a fatia vale 50. Agora a fatia vale 200. Agora a fatia vale 1.000. Então, cada pedacinho, esses pedaços ali, é o equity. São, né, os pedaços do negócio. E aqui a gente tem essa relação de crescimento vezes lucro muito forte, com um objetivo de expansão e aquisição de clientes, com inovação bastante agressiva, tá? E a gente pode destacar aqui o foco no valuation. O que é o valuation? É quanto que vale essa pizza. Então, eu preciso fazer a pizza crescer, eu preciso chegar rápido em um ponto mais à frente, por isso que eu invisto mais, por isso que eu desenvolvo mais, por isso que tem que ter estômago, não é voo de cruzeiro, não é um negócio tranquilo, é turbulência, é reinvenção constante, né? O tempo inteiro, né? E aí entra um elemento fundamental, que é o organograma dinâmico e que encaixa no que eu estava falando sobre a necessidade de ter estômago. Uma pessoa que gosta de um ambiente certinho, ajustado, sem muita turbulência, muita inovação e muito desafio, foge de startup. Vai fazer um concurso público, trabalhar não sei aonde, porque são ambientes mais controlados, tá? Agora, se você gosta de inovação, quer crescer, quer se desenvolver, quer fazer como uma startup, dobrar, triplicar, quadruplicar a cada ano teu nível de conhecimento, desenvolvimento e as tuas habilidades, sejam soft skills ou hard skills, né? Ou seja, habilidades comportamentais quanto conhecimento técnico, as startups são, assim, excelente ponto de crescimento, tá? Porque aqui nós temos um crescimento acelerado que demanda um organograma muito fluido. Enquanto que numa empresa tradicional, para o cara sair de uma posição iniciante para ir para uma coordenação, para uma gerência, para uma diretoria, numa startup isso pode acontecer em 4, 5 anos. Ele pode virar um diretor, ele pode virar um gerente, pode virar uma posição de liderança alta e pode ter várias pessoas para liderar. Ele exige, com certeza, mais multidisciplinariedade. Para uma empresa tradicional, uma empresa grande, seja uma multinacional, ele está tudo muito desenhado. Então, você entra para fazer uma coisa muito controlada. Na vida de uma startup, as coisas são extremamente dinâmicas, são extremamente, reinventadas constantemente. Então, as pessoas também acabam tendo que se reinventar e se trabalhar nesse sentido, e as equipes estão em expansão constante. Só para dar um exemplo para vocês da DigiFarms, tá? A gente começou as pesquisas lá em 16, 17, como vocês viram, 15, 16 para 17. Nós fundamos a empresa em 2017, no final do ano, mas nós iniciamos a operação comercial em 2019. Nós começamos a contratar as pessoas somente em 2019. Nós começamos em 2019 contratando 1, 2, 3 pessoas. Então, ali no decorrer de 2019, a gente saiu de 1, 2 pessoas que eram sócios para 5, 6, 7, 6 pessoas. Quando a gente foi para 2020, nós já fomos ali para 12, 13 pessoas. 2021, nós estávamos com 15, 16, 17 pessoas. E agora nós estamos com mais de 40 pessoas. Então, a construção e o crescimento é muito maior do que uma empresa mais voo de cruzeiro, como a gente chama, né? E tem um elemento fundamental em negócios digitais, e principalmente pensando em agronegócio,
startups do agro, que é ser customer-centric. Lembra que eu falei da aula de inglês? Customer, client-centric é centrado, orientado a. Então, quando eu venho numa visão customer-centric, eu estou orientado ao cliente, eu estou olhando para o cliente, eu não estou construindo alguma coisa porque eu sou um técnico muito bom e eu vou construir isso aqui porque eu acho que é legal. Não, eu vou para o mercado, eu entendo a dor das pessoas, o que elas precisam, o que elas estão tentando resolver. E aí eu crio alguma solução para elas, tá? Aqui é orientado a um problema que é relevante do cliente e esse problema precisa ter um tamanho grande. Aí então, esse termo Samsung é tamanho de mercado endereçável e atingível, é um conceito de mensuração de tamanho de mercado para startups, mas o que interessa para vocês aqui é preciso olhar para o mercado, entender quais problemas são relevantes e que esse problema seja realmente escalável, tá? E aí, gente, a gente passa para uma outra etapa, que é o que são agtechs, né? Falamos de startup. E o que são agtechs, ou agritechs, ou agrotechs, né? São justamente startups que estão no agronegócio, que têm áreas de atuação diversas. Aqui apenas listando alguma delas, desde restabilidade, aí tem ferramentas de gestão, tem agrometeorologia, softwares de gestão mesmo, manejo fitossanitário, solo, irrigação, a parte de rebanhos, né, agricultura vertical, drones e vários outros. Então são startups que estão no agro, direcionando suas soluções para resolver problemas dentro do agronegócio. E aí alguns exemplos na tela, tá? E aqui eu queria trazer o elemento de convergência ou de sinergia entre as tecnologias, que é quando 1 mais 1 é maior que 2. 1 mais 1 pode ser 3, 4, 5. É quando você tem uma solução que, standalone, né, sozinha, ela funciona de uma forma e gera um valor. Eu tenho do lado outra solução. Essa solução também sozinha, tal, entrega esse outro, né, resultado. Agora, elas combinadas, elas geram um resultado muito maior que as duas de forma isolada. Combinada com uma terceira muito maior do que as 3 isoladas, ok? Então, aqui a gente tem uma tecnologia apoiando a outra e servindo de alavanca para o desenvolvimento da outra, não só aqui, só pensar em tecnologia mas digital, mas também tecnologia, melhoramento, mecanização e tal, isso já está acontecendo. Olha a quantidade de digital, de sensores, de tecnologia de dados que nós temos embarcados dentro dos novos equipamentos de tratores, né, colheitadeiras e tal. E quanto que também essas tecnologias digitais estão ajudando a desenvolver novas variedades, novas cultivares, né? E aí nós temos a convergência, que é o que eu estava falando, né? Essa associação e essa integração. Eu, inclusive, convido vocês a ler esse livro do Peter Diamandis e do Steven Kotler. É sensacional. Ele tem outros livros, o Bold e o Abundância, que fala sobre esse mercado de tecnologia, inovação e tal, faz muito sentido para quem está no mercado, ou está entrando agora ou vai entrar nos próximos anos, tá? E aqui falando, gente, de agtechs, nós temos aqui o Radar Agtech, que saiu recentemente em 2022, que traz uma quantificação e qualificação de quais startups estão no mercado, o que tem aí no mercado, quantas são e em que áreas elas estão. E eles dividem antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, ou antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, são soluções que estão na etapa de logística, né, insumos e tal, que estão dentro da fazenda no sentido de uso direto na operação agrícola e que estão depois da fazenda em comercialização e outras questões, né? Olha só, antes da fazenda já existem 242 startups mapeadas, funcionando no Brasil. Dentro da fazenda, 705 startups. E depois, 756. Dá um total de 1.703. Então, eu digo assim, gente, olha a quantidade de solução que está no mercado. É impossível não existir uma que ajude o produtor, que ajude um técnico. E elas combinadas, elas ajudam ainda mais. Por isso que a gente precisa se abrir, precisa ampliar o nosso horizonte para enxergar e ver como que isso pode nos ajudar no dia a dia como profissionais que estamos dentro do agro, né? Por que o digital vai crescer muito no agro, pessoal? Por quê? Por que vocês acham que ele vai crescer? Primeiro, porque existem muitos gaps, problemas que exigem solução. Então, se eu olho, eu tenho a necessidade de trazer uma solução para muitos problemas. E isso é exatamente o que as startups querem. Elas trabalham em cima da solução de problemas. Então, se o agro tem muitas coisas para serem resolvidas, vai existir muito, do outro lado,
potenciais soluções para serem criadas. Uma demanda por maior produção com maior sustentabilidade e eficácia. Então, a gente precisa aumentar a produção, a gente precisa gerar um alimento e a gente precisa trazer isso com sustentabilidade, com mais, né, otimização dos recursos. E a gente tem uma questão implícita e intrínseca do agronegócio, que é o nível técnico. Extremamente complexo, diverso, com muitos cenários e com muitas culturas. Tá? Então, isso faz com que as soluções também tenham que ser diversas e precisam ser diretamente, digamos assim, ajustadas para cada realidade. Ok? E aqui eu trouxe rapidamente, pessoal, porque eu quero tocar mais aqui uns 10, 12 minutos, para a gente ir para uma discussão, respondendo perguntas, tá? O que está acontecendo? Vamos pegar exemplos de transformações que estão acontecendo no agro, que já estão acontecendo e que é uma disrupção contínua. Primeiro, digitalização da comercialização e da logística. Isso aqui já está acontecendo, tá? Com maior acesso à informação, maior competitividade e democratização das oportunidades, tá? A gente já tem condição de comprar insumos digitalmente, a logística já está se utilizando da informação digital, por curva de demanda e tal, é quase um conceito de supply chain, né, onde você consegue entregar esses produtos de acordo com a necessidade. Na agrícola está começando a se desenvolver mais forte isso, mas se você pegar toda a parte de produção de proteína, né, animal, seja na parte de suíno, na parte de aves, na parte de gado e tal, existe muito isso já sendo utilizado. Então, essa é uma área que está constantemente sendo impactada por essa disrupção. Isso tem gerado maior competitividade. Então, seja novamente aqui pela abundância de informações, se antes nós tínhamos as coisas muito isoladas e as pessoas muito limitadas em relação às suas informações, hoje a informação ela está extremamente dispersa e ela é abundante. Com isso, eu subo o meu nível de competitividade. Claro, de quem está correndo atrás da máquina, né? Quem está na zona de conforto ali não vai conseguir utilizar. Por isso que a gente fala que tem que se reinventar constantemente. E aí tem a questão de dados em tempo real, que também trazem competitividade. Porque se eu disser para vocês assim, tenho que comprar um produto. Mas eu tenho esse preço, esse produto no passado estava esse valor. Cara, isso é uma informação boa, mas do ano passado para cá, seja do mês passado para cá, mudou muito. Então, dado em tempo real, assim, tem que comprar esse produto. Olha quanto é que está o preço desse produto em X estados nesse momento. Putz, isso me dá uma competitividade como comprador ou como vendedor, né? Baixo custo das inovações, cada vez mais nós temos escala, a escala desmonetiza, desmaterializa e democratiza o acesso a essas ferramentas, a essas inovações. Então, o custo vai baixando. Podem ver o que tem acontecido com drones, o que tem acontecido mesmo na vida urbana, né? Olha o quanto que custava antes a internet naquela velocidade, quanto que custa hoje, quanto que custava antes para você ter acesso a algumas músicas. Hoje você consegue ouvir música de graça ou você consegue pagar um Spotify, alguma coisa extremamente barato. Olha o custo que era antes você ter um videocassete, você ter locar fita ou comprar fita. Hoje você assinando uma plataforma mesmo, em plataformas gratuitas ou acessando o YouTube, você tem um monte de informação de graça. Então, essa desmaterialização, a partir da digitalização, ela vai desmonetizando e vai gerando essa escala absurda, né? E nós temos essa desintermediação também como um elemento direto acontecendo em diversos mercados, mas no agro agora de forma também bastante forte, que é a uberização. Então, é essa capacidade hoje de, inclusive, esses dias eu estava numa apresentação para um grupo de produtoras e elas estão já vendendo diretamente a sua produção para exportação. Elas conseguem vender, consolidar a carga, fazer tudo via plataforma online. Então, elas não estão dependendo do cara da região que comprava, seja o algodão, seja a soja delas. Elas já estão vendendo isso para empresas internacionais que estão comprando a partir dessa plataforma. Então, essa plataforma está desintermediando. Assim como insumos agrícolas estão também sendo comprados a partir de plataformas digitais. Então, não tem mais o vendedor, que tinha revenda, o distribuidor e a indústria. Simplesmente tem um contato direto a partir de uma plataforma digital e várias outras soluções, até para acesso a técnicos e consultorias online, isso está acontecendo, né? E aqui é diretamente o acesso direto, como eu falei, entre o comprador, ou seja, o usuário, o produtor,
o agrônomo, e também esse vendedor, esse prestador de serviço que consegue ter esse nível de interação muito mais forte, né? Uma maior assertividade nas decisões, eu acho que aqui não precisamos nem nos deter muito, né? Tá meio óbvio que a maior assertividade das decisões ela vem por uso de algoritmos, de big data, de crowdsourcing. O que é crowdsourcing, gente? É a geração de dado em volume de forma descentralizada. Quem conhece o Waze ele consegue saber onde é que tem trânsito, onde é que não tem trânsito, por causa do crowdsourcing. Tem muita gente usando o Waze e ele consegue identificar quem está andando, qual a velocidade, se parou, se não parou, qual a velocidade média que deveria estar, por que um passou, o outro não passou, por que todo mundo parou. Então ele começa a enxergar, opa, aqui tem trânsito, aqui não tem trânsito, aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo. Então, e as pessoas reportam, aqui aconteceu isso, aqui teve um acidente, aqui teve tal coisa, né? Então, com isso, o sistema vai se retroalimentando, esse Big Data se forma, os algoritmos processam e o sistema consegue nos ajudar. Data mining, pessoal, o que é isso? É mineração de dados. Quando você tem esse volume enorme de dados, você conseguir minerá-los, você conseguir filtrá-los para conseguir, em cima disso, gerar algum retorno, algum resultado, alguma orientação, tá? E aí, uma mudança forte no agro, que é o empirismo versus uma visão data-driven. O que é isso? O que é o empirismo? O empirismo é aquela coisa do tipo assim, ó. Eu vou usar aquela semente. Por quê? É porque um vizinho meu disse que é bom. Ou porque uma vez eu li que o cara disse que é bom. Isso não é orientação data-driven, não é orientação orientada a dados, entendeu? Não é uma decisão orientada a dados. Isso é empírico. O que é orientado a dados? Cara, eu tenho algo, eu tenho pesquisa, eu tenho plataforma, eu tenho alguma coisa que me traz um conjunto de informações mostrando por exemplo, genéticas dos produtos, do que for que eu pretendo usar, qual que performou melhor em diferentes cenários, em diferentes condições e o que vai fazer mais sentido para mim. Então, é você tomar decisão com base em dados. E aí, a gente tira a opinião. A gente vai realmente para uma visão racional. Aí você tira aquela visão de, eu não vou usar porque o vizinho usou e diz que é ruim, ou eu vou usar porque o outro vizinho diz que é bom, que fica uma coisa totalmente no escuro, né, no chute. E a gente tem, dentro disso também no Novo Agro, um novo modelo de seguro e crédito, ou seja, inúmeras novidades, principalmente pela abundância de dados, como a gente comentou, pela possibilidade de personalização para a realidade de cada produtor e pela mitigação de riscos em tempo real, porque esses dados são gerados, são transparentes, o produtor compartilhando isso, ele consegue ter acesso a esse tipo de benefício, tá? E aqui entra a disrupção, ou seja, a mudança rápida de novos PS, ou seja, de produtos e serviços. Então, está acontecendo isso já e está muito rapidamente, a gente vai ver novos produtos entrando no mercado, tá? Para a gente ir para o fechamento aqui, pessoal, mudança no acesso ao produtor. Então, isso está mudando, a gente já falou. Então, primeiro, com plataformas digitais, fazem com que o produtor acesse diretamente, seja para comprar, seja para comercializar, seja para estudar, seja para fazer reunião, o que for. O acompanhamento em tempo real, então sensores, satélites conseguem trazer uma visão e uma informação em tempo real de tudo que está acontecendo, isso gera um diferencial enorme, e a virtualização das visitas. Eu vi um case esses dias de um grupo é uma consultoria que tem um grupo de consultores, que eles conseguem hoje, em relação a 5 anos atrás, eles conseguem triplicar o volume de área atendida por consultor. Por quê? Porque antes o cara era obrigado a fazer um monte de visita para poder entender o que estava acontecendo, para ver o produtor e tal. Hoje ele tem informações em tempo real. Ele tem mais satélites, ele tem sensores, ele tem plataformas. Com isso, ele sabe o que está acontecendo na lavoura do produtor. Ele vai fazer as visitas. Eu não estou dizendo que não tem que fazer visita, que o agrônomo vai ficar sentado atrás do computador. Não é isso. Mas não tinha por que ele fazer tanta visita. Ele perdia escala, ele perdia eficiência. Então, ele está conseguindo fazer menos visitas, gastando menos, viajando menos e fazendo visitas mais assertivas e no momento mais certo. E ainda está gerando mais resultado para os produtores com mais produtividade para ele também no tempo dele. Olha que loucura. Essa é a grande sinergia e convergência que o agro tem, tá? E a gente tem também uma maior transparência, diretamente. Por quê? Porque o acesso à informação traz transparência. Seja porque eu consigo saber o que está acontecendo no mercado, eu consigo entender pelo dado que eu estou vendo, pela plataforma que eu estou usando, se o que eu estou fazendo está certo, então não vou ser, ninguém vai me empurrar produto, ninguém vai me empurrar preço, ninguém vai me empurrar opinião que eu não
não queira seguir, porque eu não sou empírico, eu começo a ser data-driven, começo a ser orientado a dados. O blockchain, guardem esse nome, procurem sobre esse nome, é uma tecnologia que consegue, de uma forma muito transparente, mas extremamente assim, indevassável, ela é anti essas questões essas falcatruas que o pessoal faz para tentar identificar, mudar as informações, ela é a prova disso, porque ela consegue trabalhar todas as transações e todas as informações em multiblocos, né, numa cadeia, e que esse registro está em tantos lugares que você não pode burlar um ou outro, porque eles estão replicados. Então, ele traz um nível de transparência e de rastreabilidade muito grande, né? O Real-Time Update, que é aquilo que a gente falou, com um delay zero, ou seja, com atraso zero, totalmente em tempo real. E aí a gente vem novamente para maior acesso, maior democratização. Por quê? Porque nós vamos ter informações personalizadas e qualificadas a baixo ou nenhum custo. Hoje, um produtor consegue ter soluções muito baratas, em alguns casos quase de graça, para ele tomar decisões muito melhores, várias vezes melhor do que ele estava tomando, com informações que ele nunca imaginou ter, com equipamentos, com performance que ele nunca imaginou ter, né? Com uma maior oferta de treinamentos e capacitações também. Ou seja, eu estou no Rio Grande do Sul agora, vocês estão em outros locais e a gente está conseguindo compartilhar conhecimento. Um produtor tem cursos online que ele pode fazer hoje de qualquer lugar. Ele pode estar lá no interior do Mato Grosso, do Paraná, de Goiás, e ele acessa uma palestra online que antes ele tinha que pegar um carro, pegar um avião, ir até um lugar para participar de um congresso, alguma coisa assim, né? E aqui a gente tem essa visão também para consultores e produtores, né? Com uma maior orientação a dados, como eu falei, que gera uma democratização, tá? Para fechar, pessoal, redução das operações manuais, acho que não fica dúvida, porque a gente tem a automação como palavra de ordem, como eu comentei, principalmente saindo da 4 para 5.0, agricultura 5.0. O IoT, com a comunicação entre si desses dispositivos e com redução de custos, porque a gente reduz tanto tempo quanto as falhas humanas, né? E isso gera otimização desses recursos como um todo, porque os recursos, principalmente em tempo, como eu falei, esse caso dessas consultorias, mas também de insumos, eu usar produto correto, no momento correto, na dose certa, né? Não gastar mais gastar mais com menos recurso, com menos resultado. A gente consegue investir melhor, usar de forma precisa os recursos. Com isso, a gente ainda tem não só a economia e a otimização disso, mas também aumento dos nossos resultados, seja em produtividade de tempo, seja produtividade com rendimento de produção agrícola e tal. E aí isso também, de forma direta, traz a maior sustentabilidade, porque a sustentabilidade é isso, é a coisa parar de pé, do ponto de vista social, econômico, mas também ambiental. Não adianta a gente produzir alimento e acabar com o planeta. Assim como não adianta a gente não produzir alimento e acabar com o planeta, porque todo mundo vai morrer de fome. Até porque nós temos o pilar social. Não adianta dizer, mas eu posso comprar o tomate que é feito assim e tal e vai custar $4. Tudo bem, que bom que você pode. Mas grande parte da população mundial não pode fazer isso e, portanto, a gente precisa produzir alimento também em escala e com baixo custo. Ok? E esse ponto final aqui, pessoal, o crowdsourcing, eu comentei para vocês o que é, eu quis trazer de novo aqui, e quis trazer outra palavra para o nosso curso rápido de inglês, que é frog leaps. Frog leaps são pulos de sapo. O que é isso? Se eu tiver uma pessoa caminhando e uma pessoa dando pulo, que nem sapo, quem que vai andar mais rápido? Quem vai dar o pulo? Porque você atalha. Então, o que a gente está falando aqui é o impacto, não apenas, o impacto da tecnologia, não apenas no aprimoramento e criação de novas soluções digitais, mas na construção e desenvolvimento de soluções tradicionais. Então, a genética se utiliza do digital e dos dados, os equipamentos, os defensivos e vários outros. Tá ok, pessoal? Era isso que eu tinha para essa nossa fala aqui, mais ou menos uma hora de pontos para a gente compartilhar. E agora nós temos aqui alguns minutos, 20, 30 minutos, para trocar ideias, responder perguntas e orientar e ajudar vocês aí no que eu puder ser útil, tá bom? Fico à disposição.
Opa, show de bola, Alexandre. Obrigado aí pela sensacional explanação. Eu acho que está sendo muito proveitoso, né, para todas as pessoas que estão assistindo. Legal. Obrigado, Marcelo. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal já foi colocando. Tá. Primeiro, agradecendo aqui no comentário, falando que está muito ótimo, que a palestra está muito boa. Eu tenho uma pergunta, deixa eu exibir aqui na tela. Como saber quando a falha é mais uma do processo que seguimos tentando ou quando é um aviso para parar? Porque às vezes nos acostumamos a falhar e não sabemos o limite. Perfeito. Excelente ponto. Assim, ó, não existe resposta ideal para isso, porque cada caso é um caso, mas tem um ponto claro que é o seguinte, ó, quando a falha, ela te dá algum progresso. Se você fica batendo na parede e não consegue progredir, você tá insistindo. Provavelmente você está falhando porque está fazendo a inovação no caminho errado. A falha, ela tem que ser entendida como pequenos avanços. Ela precisa te dar pequenos avanços. Ou seja, você, quando falha, você aprende uma forma de não dar certo. Agora, se você não está conseguindo ter isso, não consegue, com a falha, ter aprendizados e com isso não consegue ter progressão, mesmo que seja ainda pequena, você não tem... Eu não digo que está na hora de parar, mas eu acho que está na hora de, antes de parar, refletir, será que eu estou insistindo? Estou testando no caminho certo? Aí aqui fica aquela pergunta do Customer Centric. Eu estou fazendo isso porque eu acho que é assim, ou eu estou indo ao mercado, eu estou indo com quem tem o problema e eu estou testando com eles? Eu estou testando a minha solução com eles e que, de certa forma, ainda não acertei 100%, mas eu estou conseguindo gerar aprimoramentos. E aí volta até o ponto 1 que eu respondi. Ok? Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta bem complexa de se responder. Quais os maiores desafios do produtor rural em utilizar as tecnologias do campo? Legal. Bom, vamos lá. O produtor na ponta, né? Quem realmente está usando a tecnologia, né? Claro. Vamos lá. Bom, já tem algum tempo que a gente está, né, interagindo direto com os produtores, seja em apresentações, seja, né, levando e fazendo calls para apresentar a nossa solução, ou em outras consultorias aí que nesses últimos 25 anos eu tive envolvido. O que existe no primeiro momento? Eu acho que o principal desafio, que ele é o elemento, vamos dizer assim, que impede um avanço maior, é a mentalidade, tá? Ainda é a mentalidade. Então, essa visão de que é difícil, não é para mim, eu não consigo usar. Então, porque ele, ao mesmo tempo que parece ser o mais simples, é o mais complexo, né? Porque é um fator, é uma cultura limitante que tem. Então, eu acho que é o maior desafio, tá? Só que, claro, a gente tem outros desafios. Existem soluções que sim, são soluções que não tem escala, então eu preciso contratar hardware, eu preciso ter gente instalando, eu preciso ter manutenção, e aí você tem uma situação de custo, né, não digo proibitivo, mas um alto custo para iniciar o uso, então é um desafio. Tem outras soluções que são plataformas muito técnicas, muito complexas, e aí fica, né, pensando principalmente um produtor pequeno, um pequeno médio, que não tem esse nível, fica difícil dele usar. Tem ainda uma situação que é a conectividade, tem produtores que não tem nem... não estou falando lá na fazenda, lá onde ele está produzindo, lá no talhão, lá na gleba, lá na lavoura. Estou falando, às vezes, não tem na casa dele, né? Não conseguiu ter uma internet boa e tal. Tem outras situações que são realmente esse momento que a gente está, de muita coisa acontecendo, então tem um desafio que é o produtor conseguir ter tempo de parar e entender o que faz sentido. Ele conseguir separar o joio do trigo, tá? Então, assim, para mim, esses são hoje os principais desafios. A gente poderia trazer um outro desafio, que é conseguir encaixar essas soluções dentro da rotina dele, tá? Mas assim, aí eu acho que ele procurando, tem várias soluções simples, práticas, baratas, que eles vão poder usar. Só que aí bate na primeira, que é no primeiro desafio, que é a mentalidade, o interesse e a cultura. Porque o produtor, se você pensar assim, qualquer produtor, para um produtor agora e pergunta, seu fulano,
quanto que o senhor tem investido em fertilizante nos últimos 10 anos, 20 anos? Ele vai te responder. Quanto que o senhor vem investido em equipamento, em máquina? Ele vai te responder. Quanto que tem investido em defensivo, pesticida e tal? Ele vai te responder. Agora, se tu perguntar quanto o senhor tem investido em plataformas digitais e assinaturas de plataforma, ele vai dizer, cara, nunca investi, não sei, não tem orçamento para isso. Então é um negócio novo, assim como a gente também, alguns anos atrás, não assinava Netflix, HBO, Disney Channel, Spotify e um monte de coisa que hoje a gente tem que botar na nossa despesa, né? Tem outra pergunta aqui que eu acho que vai muito além do que a gente já está discutindo, né? Que acho que a gente acabou respondendo, você já acabou respondendo, né, Alexandre? É como convencer o produtor a aderir a essas novas tecnologias. Tem essa questão cultural, né? Que não pode ser empurrado, sabe? A ideia aqui é não empurrar. A gente não pode empurrar. A ideia de ficar assim convencendo no sentido de vendedor, aquele vendedor que quer empurrar, eu acho que o produtor, cara, ele não é mais aquele cara que não sabe de nada, muito pelo contrário. Ele tem capacidade hoje, a gente falou bastante sobre isso, de ter acesso à informação. E ele já encheu os tonel dele em gente querendo empurrar produto. Gente querendo empurrar qualquer coisa para ele. Tem vários produtores, Mato Grosso começou com isso, depois isso veio, né, se espalhando, que colocaram placas na entrada da propriedade dizendo, não quero receber vendedor, não venha aqui me empurrar produto. Vários produtores nos falaram assim, cara, se eu somar o que cada cara que vem me vender aqui me aumenta 4, 5, 6 hectares, eu estava produzindo 500 sacas por hectare. Né? Cada um diz que promete 4, 5, 6, 7 sacas. Então, realmente é algo complexo. O produtor está gerenciando, né, a sua produção, com um monte de questões lá. Ele alavanca, eu tenho um respeito enorme pelos produtores, porque eles colocam muito do seu patrimônio, enormemente. Se a gente olhar hoje num ano, os caras ganham dinheiro. Sim, mas muitos colocam seu patrimônio em jogo naquela safra. Ele pode ganhar bem, mas ele pode perder muito, né? Então, convencer, para mim, está no sentido de precisa entender a dor dele e precisa mostrar que aquilo que tem de serviço ou produto, ele se conecta com aquilo, né? E aí entender a realidade daquele produtor, o tamanho, o desafio dele para ver como é que ele consegue testar, usar aquela solução, né? Aí soluções digitais, 100% digitais e baratas, fica muito mais fácil ele testar, né? E outras já fica um pouquinho mais complexo. Mas eu acho que o convencimento está conectado em levar a solução para problemas dele, né? Principalmente a hora que começa a fazer sentido para o produtor, né? Que aquela ferramenta ou aquele software seja, vai trazer um benefício ou realmente vai ajudar a monitorar a lavoura dele ou vai diminuir tempo ou diminuir custo, né? Acho que a hora que ele entende que esse processo, ele começa a virar a chave, né? Começa a entender que a tecnologia vem para serviço a favor dele, né? Agora tem que o produtor e os técnicos, os agrônomos e tal, eles têm que também estar com a cabeça aberta, né? Não adianta, a gente vê muitos caras dizendo assim, eu vou esperar vir uma única solução que vai resolver tudo. Não vai ter isso. Isso não existe, porque é impossível. Quem sabe em 30 anos nós vamos ter ali, sei lá, 7, 8, 9, 10 muito consolidadas que vão resolver grande parte dos problemas. Mas vai ter um monte de outras que o cara vai precisar usar também. Então, assim, ficar esperando a solução pronta não dá. Infelizmente, vários produtores ficam muito naquela visão de eu vou esperar que um dia vai vir uma empresa e vai me dar isso aí. Porque as empresas deram muita coisa, né? Porque tinham muita margem. Agora elas vão precisar, né? Que dá para o produtor, né? No sentido de convencer a usar. Né? Aí ele tem que entender ali, Marcelo, que, cara, ele é um empresário do campo. Então, assim, é mais barato para ele pagar por uma coisa, claro, que faça sentido, óbvio, mas ele pagar algo que vai se pagar, né, que tem um retorno de investimento, do que ele ficar ganhando coisa e usando troço que não faz sentido para ele. Então, ele tem que entender isso também. Então, acho que é legal a gente fazer os dois lados, do ponto de vista de levar a tecnologia, mas do ponto de vista de adotar a tecnologia como sendo um produtor ou um agrônomo. E um ponto, acho que a mentalidade do produtor tem mudado muito também, né? Principalmente na última década agora. O produtor sempre foi muito pautado ali no quanto que aquilo vai me custar agora e quanto que aquilo vai me dar de retorno agora. Se você for oferecer um produto aí, sei lá, para o produtor que custa 10 mil reais, ele vai querer saber exatamente no curto prazo como que ele vai recuperar esse valor, né? Sendo que, às vezes, isso vai a longo prazo, né? Você vai estar fazendo
manejo mais correto da propriedade, né? Isso vai estar diluído. E se ele diluir esse custo no custo de produção dele, ele vai ver que é irrisório, né? Hoje o produtor começa a entender isso, né? Que o custo ele está embutido ali a longo prazo, talvez, né? Mas tu sabe, Marcelo, que hoje nós temos um cenário bem mais positivo no sentido de que tem muita solução barata que se paga várias vezes naquela própria safra. Tem muita solução. Antigamente, o produtor ele ainda tem uma relação muito tangível, muito física, né? Porque o agro é físico. A não ser no metaverso, né? Nós vamos poder produzir soja no metaverso, que aí não vai ter nada físico. Mas aí nós vamos precisar, do lado de cá, estar se alimentando igual. Então, o agro ele nunca vai ser digital na sua total essência. Verdade, né? Claro, porque eu tenho que entender que eu preciso produzir algo tangível, um produto físico para alimentar seres humanos físicos. Claro que o que muda é todo o elemento que transita na volta do que usar, quando usar, por que usar, como desenvolver cada um desses produtos. Agora, hoje a gente tem, infelizmente, já muitas soluções que são muito baratas, que tem retorno absurdamente rápido, assim, que ele pô, com isso aqui eu comprei melhor, ou com isso aqui eu tive um desconto melhor, com isso aqui eu apliquei melhor, né? Então, tá quebrando bastante esses elementos, né? Isso vai muito do que você falou da democratização, né? Do acesso a essas tecnologias do produtor, né? Que com o passar do tempo, essas tecnologias vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Com um custo mais baixo, então, obviamente, que vem agregando. Exato. Você comentou que ideias não é mais o grande diferencial, mas sim execução. Que dicas você dá para quem já tem a ideia, mas está com dificuldade para executar? Boa pergunta, excelente pergunta, tá? Bom, aí vamos lá, tá? Alguns caminhos. Primeiro, a ideia, ela começa com o conceito da ideia. Agora eu tenho que avançar com ela, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, e aí tem algumas metodologias que ajudam nisso, tem inclusive modelagens, design thinking com canvas e tal, mas vamos pensar de uma forma mais pé no chão, assim, ó. Pô, tive uma ideia. Qual ideia? Vou fazer tal coisa. Primeiro você tem que validar essa ideia. Então, assim, essa ideia resolve qual problema de quem? Vai conversar com essas pessoas. Vai ver se faz sentido o que tu está pensando. Vai ver como que elas... como é que isso poderia diretamente ajudar elas. Como que você levaria isso para elas. Então, assim, quando você começa a investigar, faz o que a gente chama de hipóteses e testes de hipóteses. Você começa a dizer, eu acho que o cliente X precisa de tal coisa. Eu acho que ele usaria assim. Eu acho que ele faria assado. Eu acho que ele pagaria tanto. E aí você cria esse conjunto de assumptions, né, de hipóteses, e você vai validar essas hipóteses para ver o que está certo e o que está errado. Eu acredito, até pela experiência que a gente já passou por acelerações e tal, e, né, rodando o negócio, que isso já vai te dar um bom caminho de como executar, porque ele vai te derrubando aquela grande nuvem de por onde eu começo. Agora, claro que se você é mais jovem, não tem tanta experiência, você pode seguir num caminho também de buscar um co-founder. E é muito importante, o voo solo, as startups monossócio, elas não são muito bem vistas no mercado, porque o risco é alto. Nunca você vai ter uma pessoa que faz tudo. Isso é impossível, né? Você pode pegar uma pessoa que é muito bom. Esse cara é muito bom para ideia, ele é um cara muito técnico, o cara tá legal. Mas tem um sócio dele que é um cara muito bom de execução, é um cara bom de vendas, tem um outro que é muito bom de, sei lá, tecnologia. Então você se associa, você cria esses sócios e com isso você começa a derrubar essas barreiras. É um caminho, né? Claro que tem outros caminhos. Ao modelo de inovação aberta, né? Claro. Forças, né? Juntar parceiros, que às vezes realmente a gente não é bom exatamente em tudo. Eu acho que nesse caso a pessoa precisa criar um MVP aí, né? Saber qual que seria o produto, né? A dor que ela quer. Criar um MVP, criar um POC. Hoje tem alguma... assim, graças a Deus o Brasil ele tem crescido. Lá fora a gente não tem como comparar, sabe? Eu tenho ido bastante para os Estados Unidos. O ecossistema de inovação, o ecossistema de investimento, de hubs, de aceleradoras, de uma série de coisas, realmente está mais desenvolvido. Mas o Brasil vem correndo, sabe, para recuperar esse tempo perdido. Então, hoje nós temos muitos hubs. A gente já tem algo que lá fora é mais comum, que são as venture builders, que são, por exemplo, é quase como se fossem
instituições, entidades que estão ajudando a gente a fazer um co-desenvolvimento e um desenvolvimento de uma solução nova. Então, tu imagina que, por exemplo, nesse caso aí dessa pessoa que perguntou, pô, eu tenho uma baita ideia, eu comecei a validar, cara, mas eu não tenho ideia para onde é que eu vou. Como é que eu valido? O que a Venture Builder faz? Ela consegue trazer o processo, ela consegue trazer acesso a capital, ela consegue trazer mais acesso para testar isso aí, e assim você consegue tirar uma ideia do papel. Claro que isso tem um custo. Normalmente é em equity. Então, toda vez que você está muito no início do processo, quem vem te ajudar vai morder um bom pedaço da pizza. Quando você vai buscar ajuda mais à frente, o teu negócio já está mais maduro, já tem mais valor, o cara vai contribuir, mas ele pega um pedaço menor da pizza. A mordida fica um pouco menor, né? A mordida é menor. Para quem está começando e não tem experiência, obviamente que a mordida vai ser maior, só que a chance dessa pizza aumentar de tamanho e ganhar uma atuação em uma escala maior também é maior, né? É isso. Eu gosto de trazer a analogia da caça na savana, sabe? Imagina que a gente está lá no tempo dos primatas, no meio da savana. O que eu prefiro fazer? Eu ficar sozinho e tentar catar lá um animal para eu comer? Ou eu me unir a outros seres humanos para que a gente consiga criar uma estratégia, criar uma armadilha, um correr de um lado, o outro espetar do outro, o outro fazer um buraco e fazer com que o animal caia no buraco. Ou seja, se eu me uno com outras pessoas, por mais que eu diga, mas lá eu ia ter, sei lá, um mamute sozinho. Tu vai comer o mamute sozinho? Não vai. Metade, 90% vai apodrecer. Tu nem precisa daquilo. E detalhe, você não vai conseguir o mamute. Você não consegue matar um mamute sozinho. Então, essa é o trade-off ali que tem que ser considerado. Uma boa analogia, faz total sentido. Uhum. A gente tem uma última pergunta aqui, eu acho, para não ficar muito do seu tempo. Legal. O Brasil está muito atrasado quando comparado aos países desenvolvidos, quando se fala em inovação no agro? Boa pergunta, sabe? Não tanto, sabe? Não tanto. Eu acho que tem elementos que são fatores importantes para acelerar a inovação que sim, a gente está atrasado, tá? Eu tive recentemente na Europa também, participando de um evento, e discutimos bastante, fiz o que a gente chama de matchmaking, né? Eles conectam a gente com associações, fundos e outras pessoas possíveis da gente buscar parcerias e escala. E, como eu falei, eu tive agora essa semana, cheguei ontem dos Estados Unidos, aí, 2 semanas e pouco lá. E o que eu vejo, tá? O produtor em si, por exemplo, Europa, ele não está tão diferente do brasileiro, mas ele tem um ecossistema de oferta dessas soluções que são mais maduras. Quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente tem a maturidade do produtor um pouco além. Ele já não está discutindo se vai usar ou não as tecnologias. Ele está no desafio de, cara, como que eu escolho? Como que eu plugo? Lembra lá a adoção, a parte da integração e depois do ecossistema? Ele já está na etapa da integração, ele já está na questão de, cara, como que eu faço para usar? Como que eu conecto isso? Então, eles já estão se unindo em associações, para que essas associações consigam buscar, identificar, validar essas soluções. Então, assim, se a gente pensa no produtor, você tem algumas diferenças. Se você pensa no mercado como um todo, infelizmente, se você olhar empreendedorismo, o brasileiro é muito empreendedor. Mas, infelizmente, o Brasil, ele não tem... Eu estou falando assim de cadeira, gente. Eu nunca fui outra coisa a não ser empreendedor, tá? Eu comecei a empreender eu fui emancipado com 16 anos, já fui a minha primeira empresa que eu fui sócio, e comecei a fazer coisa antes ainda de ser emancipado. Eu sempre tive empresa, né? Então, aqui você está muito nadando contra a corrente, enquanto que lá fora, a corrente, ela te ajuda, ela te leva. E a gente não conseguiu resolver isso. Então, de novo, está muito atrasado quando a gente tem inovação no agro. Quando você pensa na inovação em si, a gente está sendo muito criativo e criando muita solução. Quando você pensa no quanto essas soluções encontram um ambiente propício para se desenvolver, aí já começa a bater um pouco numas estradas de chão. Quando você pensa o perfil do produtor, claro que tem grandes produtores, médios produtores, aqui a gente tem... O Brasil é referência no agro, tá, pessoal? A gente chega dando carteirada lá fora. Isso não é assim, pobre coitado. Não. A gente chega lá como quem está sabe, como é que é? No ringue. A gente não está lá atrás, né?
Agora sim, a gente tem infelizmente, muitos pênaltis ainda para resolver. E aí, só para fechar, que infelizmente isso ainda acontece e vai acontecer muito, porque eu não estou vendo muito caminho para resolverem as coisas, a gente está exportando esses talentos todos, né? Por exemplo, a DigiFarm está indo para os Estados Unidos. A gente já está criando a operação lá, grande parte dos executivos vão ser exportados para lá, as novas contratações maiores. Lá a gente tem as universidades totalmente abertas, com recurso. Você entra com a ideia, a universidade entra com dinheiro, como time, com mestrandos, doutorandos. Tu diz assim, pô, cara, só um pouquinho, mas parece mentira isso. É assim. Lá é assim. O município entra com uma parte, o condado com outro, o estado com outra, universidade com outro. Por quê? Porque eles entenderam que se você não inovar e não empreender, você não sai daquela posição. Aqui a gente ainda está muito cheio de barreiras, sabe? Espero que mude. Tenho essa expectativa, mas não está fácil, né? E é bem isso mesmo, né? A gente, de um modo geral, brasileiro, sempre muito criativo, muito inovador, muito fácil de buscar ideias novas, e a gente falta, talvez, essa maturidade, ou essa organização de conseguir ganhar força para fazer isso, né? Alavancar. A gente tem aqui no Centro Universitário Integrado um concurso de inovação do agro, que chama AgroCeleiro. Então, os alunos inscrevem essas equipes e participam das mentorias, né, para desenvolver o produto. Então, surge sempre muita ideia bacana, mas inclusive tem uma pergunta relacionada a isso, né? A dificuldade que o pessoal, que eu percebo, né, que vai estar criando uma startup aí, que sempre encontram e agora, tá? A gente tem uma ideia legal, o que eu faço com isso, quem que eu procuro, para onde eu vou, como eu arrumo parceiro, como eu arrumo investimento. Então, a gente falta um pouco, acho, dessa organização, né, para essas ideias conseguirem fluir um pouco melhor. Claro. Mas está muito melhor também, Marcelo, isso. Assim, ó, se olhar, quando eu comecei a empreender lá no início dos anos 2000, a gente tinha, assim, era uma relação mais de startup, não se falava, é óbvio, né? Então, assim, era muito cada um por si, sabe? Ah, mas eu não sei fazer. Cara, o problema é teu. Vai quebrar. Ah, mas eu queria saber vender. Contrata uma consultoria de venda. Aí, claro, começou o Sebrae tentando ajudar e tal, mas era muito voo solo, sabe? Hoje a gente tem muito disso, né? Não, e as pessoas, elas eram menos, vamos dizer assim, elas eram menos, como é que eu vou explicar assim? Não é abertas, tá? Mas elas eram menos vocacionadas para isso. É mais difícil você conseguir esses contatos, essas mentorias, esses suportes. Eu tenho ajudado, inclusive me coloco à disposição de vocês dentro desses projetos. Dentro, óbvio, o tempo nunca está sobrando, né? Mas a gente se organiza e consegue, com planejamento, trazer alguma contribuição. Pô, o cara tá com uma ideia legal, tem uma base, às vezes ele precisa de toques. Cara, olha só, não vai por aqui, vai por ali. Deixa eu te conectar com alguém que faz sentido. Pô, tem um cara que pode te ajudar. Sabe aquela ideia do... O meu pai fala que o diabo é o diabo porque é velho, não é porque ele é o diabo, né? Então, diz assim, cara, com o tempo, tu começa a atalhar isso. E eu acho que essa panela aí que mistura experiências das pessoas, né, que já estão no mercado com que não estão, hoje existe. Antigamente não existia. Era o cara lá em cima, cara, tô bem, eu já quebrei 10 vezes e agora eu tô bem. Ah, mas eu quero saber, isso é problema teu. Eu consegui, mas eu quebrei bastante. Então você vai se ralar primeiro para depois você chegar onde eu estou. Tinha muito isso, sabe? Hoje não. Eu faço muita mentoria, sou mentorado muito também, dentro de programas e tal. O pessoal senta, dedica tempo, ajuda, faz follow-up. Então é legal, sabe? É um outro momento. A gente está mais aberto a isso. Aberto mesmo, né? Muito bacana. E as próprias instituições aqui, né, a gente tem disciplinas de empreendedorismo, a gente tem concurso de inovação, né? Eu estava conversando com um egresso aqui que falava assim que a instituição, né, a faculdade nunca ensinou ele a empreender, só ensinou ele a ser empregado, né? Só ensinou a parte técnica e só ensinou o aluno a trabalhar, a ser empregado, mas nunca ensinou ele a pensar como empreendedor ou pensar em incentivar, né, a desenvolver a ideia dele. Então, acho que hoje isso também está mais acessível às pessoas e, consequentemente, isso vai trazer, né, já a curto prazo, já vai trazer, com certeza, claro, ideias muito mais sólidas, né? Graças a Deus. Eu acho que o empreendedorismo está sendo incentivado. Legal que vocês têm isso aí também. Sim, sim.
E um ponto bacana, Alexandre, a gente é parceiro aqui, o Centro Integrado de DigiFarms, eu tenho conversado bastante com o Leonardo. Ano passado, a gente usou o software aqui, né, no plantio da safra da soja. Tivemos um desempenho legal, eu compartilhei o relatório final com ele. É o Leonardo, que é o ponto focal aqui, né? É que ele é o nosso coordenador técnico, o Léo. Isso. O Balardim já é parceiro nosso aqui da Enevag, da pós-graduação, enfim, há um bom tempo. Mas a DigiFarms a gente começou no ano passado e esse ano a gente já implementou 2 áreas também, com a utilização da plataforma, e realmente é uma ferramenta que vale a pena, eu acredito, os produtores conhecerem, porque, né, toda a estrutura que ela tem para predizer, né, o momento da aplicação. Então, fez muito sentido para a gente teve um resultado muito bacana na safra passada, e esse ano com 2 áreas aí a gente tem expectativa de que vai alcançar resultados legais também. Obrigado. Legal. Que bom. E simples de usar, né? Aquilo que a gente estava falando. Ela é extremamente acessível e simples de usar. Então, tem muita solução assim. Não só a DigiFarms, tem várias outras soluções que são assim hoje, né? É uma plataforma muito intuitiva, né? E as plataformas precisam ser intuitivas, né? Às vezes o produtor rural lá no campo, ele não quer ler um manual de instruções, ele não quer assistir um tutorial de 1 hora de como usar o aplicativo. Ele quer pegar na mão e descobrir como e ele não quer fazer 15 sessões de onboarding para entender como é que ele usa um negócio com calls de meia hora cada sessão. Não faz sentido isso para o produtor. Não faz sentido. Então, sendo uma plataforma prática, né, aplicada, intuitiva, isso facilita bastante a vida do produtor rural, que, como a gente já falou, ainda tem uma cultura, um preconceito, uma dificuldade, muitas vezes. Ele tem até a boa intenção de querer utilizar, mas ele realmente, às vezes, tem uma dificuldade, né, para conseguir lidar com aquela tecnologia. Então, as tecnologias têm vindo a esse encontro também, né, a ser fácil, ser aplicável, né, usabilidade, que tanto se fala, né? Sim. Mas que bom, eu acho que foi muito proveitosa aqui a nossa noite, as discussões aqui com certeza enriqueceram muito a todos. Então, Alexandre, gostaria de te agradecer mais uma vez aí pela sua participação ilustre aqui no nosso primeiro simpósio, e fique à vontade aí para fazer suas considerações. Legal, Marcelo, obrigado pelo convite novamente, foi um prazer, espero ter agregado, ter contribuído aí na jornada aí das pessoas que nos acompanharam. Fico à disposição, tinha deixado ali na tela, tinha meus contatos e tal, ou seja, quem quiser, por favor, entre em contato com a DigiFarms, entre em contato comigo diretamente. A gente está aí nesse mercado já faz algum tempo, tem alguns desafios que a gente pode fazer juntos, né? E eu entendo que é essa cooperação que vai fazer a gente fazer isso antes, com menos, né, custo e com menos esforço. Então, a gente tem que se ajudar. Então, novamente, obrigado pelo convite aí, e foi um grande prazer aí estar com vocês. A gente que agradece. Deixa eu lembrar aqui que agora o pessoal estava me perguntando aqui, ó. Olha só, pessoal. Quem for aí, ó, do agro e tiver interesse em... o pessoal do marketing lá, de Growth Marketing, pediu para seguir a DigiFarms no Instagram, mandar um oi lá, manda uma DM. Oi, eu vi a apresentação lá, tal. Só dando um oi, dizendo que viu a apresentação hoje. No direct, né? A gente vai mandar um acesso a um curso exclusivo, gratuito, da nossa... Nós temos lá um conjunto de conteúdos falando sobre essa área de inovação, sobre a questão de tecnologia, manejo fitossanitário e tal. Então, só mandar o oi lá, o time amanhã já dá uma olhada e já retorna para dar o acesso. Então, vamos só curtir o Instagram da DigiFarms e mandar um oi. Show de bola. Para quem está assistindo aí, uma baita oportunidade, com certeza, para implementar ainda mais conhecimento na área de inovação no agro. Obrigado aí pelo brinde aí no final. Então, pessoal que está aí assistindo, fique esperto lá, corre lá no Instagram da DigiFarms, que tem esse presente aí. Muito bacana. Alexandre, mais uma vez, em nome do Centro Universitário Integrado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro Simpar, né, simpósio. E a gente fica à disposição também para parcerias, para futuras, né, já somos parceiros, né, de pesquisa juntos aí,
Então, acho que é assim que funciona, né? A gente somando força, a gente vai agregando muito mais. Então, É isso aí. Sempre conosco. Pessoal que está em casa assistindo, pessoal que está aqui na universidade assistindo, muito obrigado pela presença de todos também. Tenham uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.